Oi galera, tudo bom? O vídeo de hoje então finalmente é para fazer uma conclusão do que foi 2015 em relação às minhas leituras e apresentar para vocês a minha meta literária para 2016. Então vocês acompanharam, acho que os meus desabafos ao longo do ano passado, que foi um ano meio anormal em zilhões de coisas para fazer e os livros acabaram ficando meio que para depois, só em segunda opção. Então eu não consegui ler quase nada do que eu queria, nem na quantidade que eu queria e muito menos em qualidade. Então o que acontece? Quando a gente está em períodos acho que muito turbulentos, a gente já começa a se sacanear, né? O que é uma coisa incrível e muito burra que a gente faz. Então, por a gente não estar conseguindo se concentrar durante muito tempo, então ter mais do que 1 hora para poder ler por dia, que eu não estava conseguindo fazer, por eu estar com a cabeça cheia de coisa, eu comecei a escolher livros mais fáceis de ler, mais simples e, por consequência, são livros menos profundos, livros que não marcam muito a gente, que depois de uma semana você já esqueceu do que o livro se trata. Então eu comecei a ler livros muito superficiais e, portanto, pouquíssimos livros bons eu li esse ano. Segundo, como eu queria dar uma adiantada e parece assim que tentar mostrar resultado para mim mesma, eu comecei a ler livros mais curtos, então eles eram menos densos e bem curtinhos. Putz, aí assim, quantidade não é qualidade, né, gente? Então eu li até que num número ok de livros, mas eu não gostei de quase nenhum deles. Eu tô um pouco pressionada pela quantidade de livros que eu tenho em casa, então eu fiquei muito feliz porque em 2015 eu comprei poucos livros. Eu tenho parceria com a Companhia das Letras, então eu recebi livros deles, eu comprei livros para o trabalho e acho que o único momento mesmo que eu comprei livro foi um período anterior da Black Friday, que já tinha algumas promoções, e na festa do livro da USP. E foi só. O resto foram, coisinhas muito poucas. Acho que vocês até acompanharam que o meu vídeo de barganhas estava saindo a cada 3 meses, porque eu tinha que juntar um volume de livros para mostrar para vocês, porque eu estava comprando pouca coisa, yes. Mas eu tô pressionada pela quantidade aqui em casa. Então, sei lá, ao longo desse ano eu tenho vontade de fazer um vídeo para vocês, para mostrar a quantidade de coisas que eu tenho para ler, tá? Pra ver se vocês me ajudam e me motivam aí. Bom, e aí que foi um ano ruim, tá, gente? Então eu vou fazer aquele vídeo pra vocês de os melhores e os piores livros, mas assim, os melhores eu consigo contar, acho que em 3 dedos. Se eu for parar pra lembrar tudo que eu li o ano passado, acho que eu salvo 2, 3 livros que eu falo assim que realmente fez significado pra mim, né, que teve significado. Agora, livro ruim são todos os outros, tá? Então eu li em média de uns 60 a 70 livros, tá? Eu não parei pra contar, mas eu vou fazer uma descriçãozinha lá no blog. E pra vocês verem também, eu fiquei meses sem escrever no blog. Eu preciso retomar isso esse ano, porque eu tava dando prioridade pros vídeos do que pra escrita, mas eu vou tentar reorganizar as coisas, tá, gente? E aí que eu tinha feito uma meta, né? Pra leitura de 2015 eu tinha selecionado 12 livros, e eu vou deixar o link ali embaixo para vocês do vídeo das minhas metas, e foi um fiasco total, porque eu abandonei a meta. Então no começo do ano eu tinha me proposto a ler um monte de coisas muito legais, mas tinham muitos calhamaços e eu não tinha condição de trabalhar com a densidade nem com a grossura daqueles livros ao longo desse ano. Então chegou um certo momento que eu esqueci os livros que eu tinha colocado na meta, eu abandonei mesmo, eu não voltei para a pilha de livros que eu tinha selecionado, e esqueci que ela existia. Eu realmente abandonei assim logo no começo do ano, porque acho que dos 12 livros que tava lá, eu mexi no Dança dos Dragões, que esse acho que foi o único que eu li na íntegra mesmo, por conta da série, né? Quem acompanha aí o Guerra dos Tronos sabe da necessidade de se ver negócio antes da série, porque senão tem muitos spoilers tensos. Foi isso que eu fiz. E os outros eu comecei a substituir. Então, por exemplo, eu queria começar a ler uma nova saga infanto-juvenil, e eu tinha separado a série do Maria Mundi para fazer isso, mas aí eu percebi que eu não tinha acabado Percy Jackson, então eu decidi não começar uma série nova e acabar aquela que estava em andamento. Aí eu queria ter voltado a ler Jane Austen, mas eu acabei voltando a ler Agatha Christie porque é muito mais fácil, porque é romance policial, é mais tranquilo. Eu queria ter começado Proust, mas aí eu comecei uma outra saga assim profunda e história de vida, que é do norueguês lá, o Karl Ove, que é A Minha Luta. Eu fui meio que me boicotando e substituindo coisas, tá? Então tem muito livro que tá na minha lista de metas para 2015 que eu vou manter para 2016 porque eu não relei neles.
e eu vou trocar algumas coisas, né, só pra, sei lá, ver se acontece. Então, além da profundidade, tem um outro problema, e eu já vou dizer pra vocês que a chance de eu boicotar de novo essa minha meta é muito grande. Por quê? Porque, vocês sabem, né, gente, por mais que a gente tenha uma meta, a gente lê livros no momento que a gente tá afim de lê-los, né? Não adianta eu me obrigar a ler algumas coisas esse ano, se, sei lá, chegar lá em setembro e eu não tô afim de ler os livros que eu tinha selecionado. Eu não vou ficar me forçando a ler coisas que eu não tô afim. Então eu selecionei pra vocês 15 livros que eu tô afim de ler agora, que se eu pudesse, assim, tirar, sei lá, uns 3 meses sabáticos na minha vida, eu ia ler esses livros que eu selecionei. Mas pode ser que quando chegue junho, não sejam mais esses que eu queira ler. Mas eu sei que isso acontece comigo, tá? Então eu sei que eu vou provavelmente furar grande parte dessa meta, mas eu sempre acho legal fazer essas perspectivas e promessas pro ano seguinte, porque pelo menos a gente se motiva, né? A tentar ler coisas diferentes, sei lá. Bom, eu vou fazer, tá? Mas eu não prometo 100%, mas eu vou tentar, tanto que eu já comecei, yes, muito bom. Eu selecionei 15 livros, não estou seguindo nenhuma tag de ninguém, nenhuma proposta, nenhum desafio. Eu achei muito bacana o desafio do Livrada, do Yuri, eu achei que ele pegou critérios muito bacanas, desde o ano passado eu já estava de olho nesses vídeos dele, mas quando eu fui tentar pensar, putz, se eu fosse me enquadrar no desafio Livrada, eu ia selecionar livros que eu não tô afim de ler agora. Então eu vou ignorá-lo, eu vou ignorar aquele desafio, porque não é pra mim agora. E eu também não tô seguindo de mais ninguém, tá? Eu selecionei 15 livros que eu tô afim de ler, certo? Então vamos lá. Bom, pra começar, e aí eu peguei um livro que eu já tô lendo, gente. Fiquei muito feliz porque as meninas do Livre Café, elas criaram lá um projeto Vamos Ler em Conjunto Os Miseráveis, e esse era um livro que estava na minha lista, né, para ler o ano passado. Então, como que foi? Eu já li o primeiro volume há 2 anos, eu peguei umas férias aí, eu li o primeiro, quando eu ia começar o segundo as aulas tinham voltado e o turbilhão me fez largar. Então eu estou participando dessa leitura em conjunto, mas eu estou indo já no segundo volume. Eu já estou lendo, tá, gente? Eu estou na última parte, no último trecho, faltam 300 e poucas páginas aqui do meu livrinho. Então, esse já está em andamento, tá? Esse eu sei que eu vou cumprir. Beleza, então eu quero terminar de ler Os Miseráveis. E aí eu percebi que eu tinha algumas leituras que também estavam meio que emperradas, assim, que eu tinha largado por motivos bestas ao longo dos anos. E eu quero retomá-las como meta para esse ano. E eu acho que todos vocês viram o meu fiasco com o Ana Karenina, ou Ana Karenina, ou whatever. Eu e a Mel começamos a ler em julho. A Mel foi muito forte, guerreira e terminou. Nenhuma de nós duas estávamos gostando tanto quanto a gente ia imaginar, né? Quanto a gente tinha imaginado. E eu li só 200 páginas das 700 e pouca que tem o livro, tá? Eu parei aqui e abandonei porque eu não tava afim. Não tava rolando e eu não quero estragar um clássico no momento errado da minha vida. Então eu decidi que esse ano, como eu quero ler coisas um pouco mais densas, não importa o quanto tempo leve, eu vou terminar Os Miseráveis e eu vou colocar esse calhamação junto. Obviamente eu vou lendo outras coisas, né, no meio do processo, mas esse aqui acho que é o próximo clássico da lista que eu vou pegar pra ir lendo assim, em migalhinhas, né. Então esse é um outro não terminado. Aí, ressuscitando um da lista do ano passado também, eu quero terminar de ler o Casagrande Senzala. Faltam umas 250 páginas, tá? Que é a parte intermediária, porque eu tive que ler os primeiros e os últimos capítulos para a faculdade, e o meio ficou abandonado, que é justamente a questão indígena, tá? Eu vou falar um pouquinho desse livro aqui, que ele vai contar a história, né, dos três povos formadores brasileiros e tal, de uma maneira um tanto quanto poetizada e eufemizada, mas o livro é interessante, tem trechos, assim, históricos bacanas, é só saber filtrar um pouquinho algumas coisas com as quais eu não concordo do Gilberto Freire. Mas são 200 páginas, em algum momento eu quero me livrar disso aqui, que falta pouco, né? O tamanho do negócio, 200 páginas não é nada. Beleza. E o último livro que eu coloquei na lista, que tá pela metade, tá? Eu adoro O Admirável Mundo Novo, do Huxley, e uma amiga me emprestou Barradeu, tá? O Regresso ao Admirável Mundo Novo, que é um livro que ele escreveu depois, né, de ele ter percebido que muitas coisas que ele tinha pensado não aconteceu ou estão acontecendo, e ele fez um ensaio, ele fez um conjunto de pensamentos sobre a nossa sociedade. Eu já tinha lido quase metade dele, eu larguei porque eu sou tonta, não sei.
E aí eu vou ter que recomeçar porque eu percebi que os grifos que eu fiz desapareceram, porque eu tinha feito com aquela giz, um giz de cera, um grifa-texto em formato de giz de cera, que é um cocô para grifar livro, tá? Então eu vou ter que recomeçar. Esse livro tava muito legal, não sei o que acontece na nossa vida, tá? Bom, aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler a saga do Minha Luta, né, do Karl Ove, lá, o fulano norueguês, que eu nunca vou pronunciar o nome dele. E eles têm 7 livros, ele já publicou os 3 primeiros, esse aqui é o terceiro, esse eu preciso ler esse ano. Não é só uma questão de quero, mas é uma questão de como eu tenho uma parceria com a companhia e eles me mandaram, eu preciso ler para mandar o vídeo para a Companhia das Letras. Então esse aqui eu quero ler logo menos. E é um livrinho tão gostoso, tão fácil, tão rápido de ler, que eu acho que, bom, vai entrar na lista logo menos. E assim que eu terminar esse, como eu gostei dessa vibe, ler a história de uma pessoa e uma saga de pensamentos e muito mais reflexões do que acontecimentos, quem sabe eu me empolgue e comece, né, a ler a saga do Proust, que é Em Busca do Tempo Perdido. Esse é o primeiro volume, eu já tenho 7 aqui em casa. E esse aqui é uma meta, assim, pra vida. Eu não vou ler o 7 esse ano, eu tenho certeza, nem em 2 anos, mas eu vou ler, sei lá, conforme a vida for mandando. Eu tô com vontade de começar, então está aqui o primeiro. Aí, cumprindo, né, uma exigência de uma amiga, né, eu vou ler O Sol é para Todos, então. Eu comprei na época em que a Mel estava meio que propondo uma leitura em conjunta, né, eu não consegui começar junto com a galera, porque vocês já entenderam que foi um fiasco esse ano em relação a promessas, né, mas, bom, ela me disse que eu vou ler rapidinho, então tomara que, sei lá, em uma semaninha ainda pra matar o livro. Em algum momento eu vou encaixar, tá? Então O Sol é para Todos é uma promessa também para esse ano. Aí eu resolvi pegar uma promessa também para meu pai. O meu pai, eu roubei os livros da coleção dele de quando ele era criança e eu achei As Viagens de Gulliver, que ele tem em 2 volumes. Tá tão velhinho o livro, gente, ó, que eu tive até que reformar a lombada, porque tava tudo se desmanchando. Então essa é uma edição muito bonitinha dele, eu nunca li. E, sei lá, uma promessa aí também de leituras que meu pai gostou de fazer e eu quero fazer também, já que agora ele está lendo os livros que eu mando ele ler, olha que legal. Bom, aí, estamos acabando. Eu vou ressuscitar 2 que já estavam na minha lista, tá? Eu quero ler o Stephen King. Lembra, eu estou colocando este livro, O Iluminado, para ilustrar o autor. Eu quero ler alguma coisa dele esse ano, não sei o que. Esse foi o primeiro que eu achei na pilha, tá? Então eu quero conhecer a literatura de terror do Stephen King. Pode ser que o Iluminado seja o tal deste ano, pode ser que seja outro, mas eu quero ler. E eu quero ler a Jane Austen, então já que eu furei com ela ano passado, tá aqui o Persuasão também como uma representação das coisas que eu quero ler dela este ano, tá? Pode ser outro. Essa edição tá linda, então já que tava ali bonitinha, fazer uma propaganda super linda das edições da Zahar, que estão lindíssimas, Jane Austen eu quero ler. E chegando ao final. Então, acabei Saga Percy Jackson, eu acho que eu posso começar outra, né? Então, eu escolhi a Fronteiras do Universo, esse é o volume número 1, que é a Bússola de Ouro. Me convenceram a começar essa aqui na frente das outras, então tá aqui o primeiro livro. Essa aqui acho que vai ser aquelas leituras felizes, no meio de leituras pesadas, né? E aí, também na saga Promessas para Outras Pessoas, eu apresentei o livro A Escola do Bem e do Mal, que é um livro infanto-juvenil, achando que era um só. Quando eu fui ver uma trilogia, eu apresentei o primeiro para uns alunos, saiu o segundo, eu nem tinha ficado sabendo, eles já compraram, eu já leram e começaram a me encher o saco porque eu não tinha lido o segundo. Então, Pedro, eu não esqueci, eu vou ler, tá bom? Já comprei aqui, era pra eu ter lido nas férias agora, mas não rolou, Pedro, eu vou ler ao longo desse ano pra gente poder conversar, não fica nervoso, tá? Aí eu peguei um bonitinho e fácil e tranquilo e que eu posso intercalar com qualquer coisa que eu quiser, que é um livro de reportagens da Eliane Brum, que é O Olho da Rua. Esse foi um presente de uma amiga muito querida e vai ser um livro divertido. Eu entrei em contato com a escrita dela esse ano, um livro de contos que é meio autobiográfico, eu achei lindo. Não terminei o livro, tá ainda em andamento. E esse aqui eu, sei lá, tô doida pra ler, é um livro lindo, acho que vai ser um livro tranquilo, gostoso, pra intercalar com outras coisas mais pesadas. E por último, eu quero ler uma biografia. Esse aqui eu acho que é o mais difícil de toda a minha lista, mas eu quero ler a biografia da Clarice, que é Uma Vida que se Conta. Eu conheci a Nádia, que é a pesquisadora desse livro aqui, sobre a Clarice, né?
Eu fui ver uma palestra dela na Letras, isso aqui tá na minha pilha de livros comprados desde 2009, faz tipo muito tempo, e eu acho que na hora de criar vergonha na cara, e eu tô a fim de ler a biografia dela. E não tem explicações, é isso. Então esses são 15 livros que eu sonho em ler este ano. Pode ser que não aconteça, mas vamos torcer para que sim. Então eu vou pedir alguns favores. Caso você tenha lido um desses livros que eu me propus a ler, por favor, faça uma super campanha lá embaixo e me incentive. Caso você tenha lido e não tenha gostado de um desses livros que eu coloquei aqui, por favor, não me conta, porque senão eu vou desanimar e não vou querer ler nunca mais, e eu vou entrar em outra ressaca literária. Espera eu sofrer, você fala, eu ia te dizer, mas você não deixou. Então, tá? Por favor. E é isso, gente. Se vocês fizeram metas literárias para 2016, se vocês têm canais ou se vocês só fizeram suas metas e querem compartilhá-las, deixa nos comentários ali embaixo pra gente poder fofocar e, né, nos apoiarmos nessa nova empreitada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!